Agora, me diga uma coisa, antes de eu passar para a Sara, eu queria te perguntar uma coisa que eu vou pegando no link, né? Depois de tudo que você já viveu, que eu quero saber mais daqui a pouco, mas depois disso tudo que você viveu, você imaginava, Genuíno, que em algum momento a gente fosse passar por um neofascismo aqui no Brasil? A gente fosse Não. passar por essas coisas que a gente está passando aqui? Olha, eu vivi a experiência rica da campanha das diretas, quando eu fui deputado federal. Vivi a Sim. rica experiência da Constituinte, que foi uma grande experiência política do Brasil. Vivi a experiência da resistência ao projeto neoliberal das reformas de Fernando Henrique Cardoso. Vivi a construção das candidaturas do Lula, 89, né? 94, 98, até 2002, né? Eu fui deputado em 82, a primeira bancada do PT. Eu achava que aquele processo que estava se abrindo com a redemocratização, apesar da redemocratização ter sido um pacto por cima, não foi um pacto por baixo, eu não imaginava que ia surgir uma direita fascista truculenta. Eu convivi, viu, Xanda, com uma direita tipo ACM, tipo Marco Sim. Maciel, tipo Tasso Gereissati, tipo Jabas Passarim, Maluf. Roberto Campos, Maluf, Delfim Neto, mas não era essa direita louca, truculenta, Não. fascista, que mente, é contra a vacina. Quer dizer, é uma extrema-direita. Olha, o que o Trump faz, que é o chefe maior dessa extrema-direita, é inimaginável, é impensável o que ele apronta. Se há 3 anos atrás a gente falasse do que ele está fazendo, ia dizer que era uma invenção. A invenção e a imprevisibilidade e o imprevisto está virando regra. Por isso que isso causa um certo susto, uma certa apreensão. A gente tem que compreender o que está em jogo e abrir um caminho novo para resistir a esse caminho, que é um caminho do fascismo, é o caminho da morte, é o caminho da besta-fera, né? E eu acho que é isso que está acontecendo. Por isso que esses fatos todos positivos, no âmbito da cultura, essas premiações do Ainda Estou Aqui, agora do Agente Secreto, esse crescimento, esse florescimento desse povo que resiste, que é herói, vem desde o processo de resistência da população originária, passando pela população negra, com os quilombolas, com os quilombos, e a gente vive também na luta política, na luta social, das greves, da classe trabalhadora. Então, eu sou otimista com esse Brasil das mulheres, esse Brasil do povo negro, esse Brasil da comunidade LGBTQIA+, esse Brasil dos povos originários, esse Brasil cantado com essa riqueza, filmado com essa riqueza. Esse é o Brasil que quer ter vez, que quer ter oportunidade, né? E eu acho que a gente está caminhando a duras penas. A gente intercala, Xanda, oportunidade e farsa. Uma grande oportunidade. A gente luta para não virar uma farsa. Veja bem a maneira como estão tentando passar a mão na cabeça de alguns militares diante das atividades golpistas. A maneira como tenta salvar os ricos do sistema financeiro, que são verdadeiros gangsters, né? E, ao mesmo tempo, você vê o imperialismo americano botando suas garras para fora, botando suas unhas, suas patas. Então, eu acho que é um momento que tem o lado dramático e tem o lado também da autoestima, da luta. A razão da minha vida é lutar, viu, Xana? A razão da minha vida é lutar por causas, é lutar por sonhos. Eu não consigo viver sem causa e sonho. Não me formei porque a ditadura não deixou, né? Portanto, eu não tenho título de doutor, não tenho propriedade, não tenho patrimônio, moro na mesma casa há 42 anos, né? E vivo da política como sublimação, como poesia, como sublimação, para ganhar corações e mente para um projeto de futuro. Isso é que me move, me mobiliza, né?
Então, a gente tem Que que... coisa linda isso, viu, Genuíno? Que coisa, A gente tem que se linda e agarrar forte. nessas coisas positivas, porque os tempos são difíceis, as encruzilhadas são Sim. enormes. A gente tem que se juntar, por isso que esse ambiente de conversar, de dialogar, a gente não pode ficar sozinho. Se cada um ficar sozinho no seu canto, cai no pessimismo, no niilismo, aí morre. Morre politicamente, né? Porque no sistema que está aí, quando a gente baixa a cabeça, a gente morre, mesmo se mantendo vivo. Olha, a Wanda Arriscado está dizendo aqui, José verdade. Genuíno, Genuíno, você Ivan mora na sua Valente, casa? Luiz Não Erundina tem sempre foram nascida. muito próximos da população paulistana. Claro. Aliás, eu tenho uma relação muito forte com São Sim. Paulo, viu, Xanda? Viu, sabe? Porque São Paulo, para mim, foi o primeiro voto, foi em São Paulo, que eu não podia votar antes. Meu primeiro título de eleitor foi em São Paulo. Minha companheira é de São Paulo, a Rioco, com quem eu moro desde 77. Você está em São Paulo? Estou em São Paulo, eu moro em São Paulo. Você tá em Virei, São Paulo, tá. eu virei corintiano por um acaso, porque quando eu vivi em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo em 77, eu fiquei 5 anos, 2 anos na guerrilha e 5 anos clandestino. 5 anos preso, né? Quando eu ia andar nas ruas, eu tinha momento de apreensão. Aí um amigo meu mandou eu assistir o jogo do Corinthians, eu fui. O Corinthians me deu o segundo alvará de soltura, a Gaviões da Fiel. Aí eu fui assistir aquele jogo, Corinthians e Ponte Preta, quando ele se sagrou campeão paulista. Aí eu me libertei, eu voei naquela órbita preto e branco, a Gaviões da Fiel, virei corintiano naquele dia. Então, tudo para mim... maravilhosa. São Paulo, para mim, foi um encontro com algo de sonho, porque eu imaginava, quando eu era menino lá no Encantado, eu imaginava vir para São Paulo. Agora, eu vim para São Paulo, não para ser doutor, para ganhar dinheiro, eu vim para São Paulo para viver, para fazer política e tal. Foi muito interessante tudo isso, né? E eu fui deputado durante 6 mandatos por São Paulo, fui candidato a governador pela primeira vez, fui para o segundo turno, o PT foi para o segundo turno, que foi em 2002, enfim. E vivi 2 prisões, viu, pessoal? Só para deixar claro. Eu vivi a experiência da prisão na ditadura e vivi a experiência da prisão Paraguai, não é? na democracia liberal, né? O mensalão. Uma no Paraguai. Como? Uma foi no Paraguai e a outra? Não, eu fui preso no Araguaia. E a outra? Araguaia. No Araguaia. Aí eu fiquei 5 anos preso. E a outra prisão foi quando eu fui condenado injustamente no mensalão. Aí a outra foi no mensalão. Quando eu fui cumprir pena na Papuda, que a gente não fazia esse mimimi que esse nominável está fazendo. A gente cumpriu pena. Pelo amor de Deus. Não foi na Papudinha, foi na Papudona. Pois é. Entendeu? Sim. É isso que eu queria te perguntar. Como foi esse período lá na Papuda? Como foi essa saída e esse retorno, né, ao não exílio, né, voltar a ser um cidadão respeitado? Olha, companheiro, é o seguinte, quando eu fui preso na ditadura, com tortura, com incomunicabilidade, eu fiquei 5 anos preso, Carandiru, penitenciária, Oban, DOPS, eu fiquei 5 anos preso na ditadura. Na ditadura, a tortura começava no corpo e chegava na alma. No período da democracia liberal, a tortura começa na alma e chega no corpo. Inclusive, eu tive um aneurisma da aorta quando eu fui condenado no mensalão, porque eu não tinha nada, tá certo? Eu não tinha delação, não tinha sigilo, não tinha nada que me incriminasse, mas eu era presidente do PT. Para criminalizar o PT, o presidente tinha que estar no jogo, tinha que entrar na quadrilha para fazer 4. Fui preso, enfrentei a prisão, e ao sair da prisão, eu vim morar, eu retornei, que eu sempre morei em São Paulo, desde 77, e vivendo em São Paulo, como cidadão normal, como não quero mais disputar a eleição, não quero exercer cargo público e nem quero dar entrevista para a grande mídia. Eu só falo com os blogs como vocês, DCM, 247, CL, Opera Mundi, só os 3 Irmãos, só os blogs alternativos. A grande mídia eu quero distância, porque ela é
Ela é carrasca, ela foi Nociva, né? Isso aí. carrasca, é tóxica. Então, eu prefiro ficar na minha militância política, é corpo a corpo, live, plenárias, viagens, fazendo militância política de base, né? Sem adereços, sem cargos, sem lantejoulas e sem aparências. Quero fazer de corpo e alma. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!